Olá, boa noite. Eu sou Eunice Porto. É um prazer estar com vocês mais uma vez, falando um pouquinho de um tema que me agrada muito, né? De um tema que diz sobre a consciência, a ampliação de consciência, a possibilidade de fazer uma história diferente, a possibilidade de construir um futuro diferente. Isso é o que me move, né? Uma das missões da Eunice Porto e, consequentemente, da Casa Viva e de quem se aproxima aqui desse espaço é exatamente essa: ampliar consciência e trazer, a partir dessa ampliação de consciência, um novo olhar. E, a partir desse novo olhar, fazer a diferença para que a minha vida, a sua vida e a vida das pessoas próximas possa ser muito mais inteira, muito mais plena, muito mais com energia, com vitalidade, principalmente com vida, né? E a vida é exatamente a partir do nosso melhor. Ela é sentida a partir do nosso melhor lugar. E onde é que é o meu melhor lugar? Onde é que é o seu melhor lugar? É exatamente o aqui e agora. E como é que a gente consegue se manter exatamente no aqui e agora? Tomando consciência do que me move, do que faz com que eu tenha mais para agradecer do que a pedir nesse momento, o que faz com que eu realmente queira estar num lugar de bênçãos, de paz, de saúde, de prosperidade. E é exatamente com isso que nós vamos começando a nossa live de hoje, né? Tendo principalmente motivos mais do que suficientes para agradecer a todos os que vieram antes de nós. E hoje nós vamos começar a nossa live, primeiro agradecendo a você que está aí, pedindo, né? Toca o sininho, se inscreve. Esse é um mês que é o mês da consciência negra. Nós teremos aí no próximo dia 20, né, o Dia da Consciência Negra. E nesse dia, eu falo que no dia 13 de maio, nós tivemos a libertação dos escravos. Porém, a consciência do que eu sou, de quem eu sou, de onde eu vim e de como eu posso honrar aos meus, fazendo melhor com a minha vida, isso vem a partir do dia 20 de novembro, que não é uma libertação, mas é uma amplitude de todo esse contexto. Eu posso ser melhor, eu posso fazer melhor, e eu posso olhar para os meus e dizer obrigada pela vida, porque a partir de vocês a minha vida chegou e eu posso ser melhor do que vocês puderam ser. Eu posso ter mais do que vocês puderam ter. E eu posso fazer com que a minha vida faça mais sentido neste momento, sendo livre, sendo próspera, sendo bem-sucedida e fazendo tudo o que vocês não puderam fazer. Essa é a minha forma de conectar com os meus ancestrais e de agradecer a vida. Então, estou aqui aguardando um pouquinho, porque a gente está num momento de ajuste, de iluminação, enfim. Enquanto isso, vou trazendo para vocês, nós começamos hoje falando um pouco sobre o tema honrando os nossos ancestrais. E o honrar os ancestrais, ele me remete ao quê? A constelação familiar sistêmica. Você tem a sua ancestralidade honrada o tempo todo? Você sente dificuldades para lidar com questões financeiras, de merecimento? Você entra em alguma loja e você olha, isso aqui não é para mim? Você sente que determinados lugares não é para você, não te cabe? Você foi criado com pessoas dizendo, você tem que ser o melhor, você tem que fazer o melhor para garantir o seu espaço. Você não pode fazer igual a todos. Você tem sempre que ser muito melhor do que todo mundo.
se é que você quer ter o direito a um espaço na vida, se eu fui criada ouvindo isso, de que eu tinha que ser melhor, de que eu tinha que fazer melhor, de que eu tinha que ser melhor da sala, de que eu tinha que ser muito boa em tudo, porque se eu quisesse ter uma chance na vida, eu tinha que ser a melhor. E, gente, ser a melhor o tempo todo é muito difícil. É muito difícil. Porque quando a gente percebe, a gente não consegue ser a melhor, nem fazer o melhor o tempo todo. Quando a gente percebe, a gente consegue, em determinadas áreas, ser muito boa, em outras nem tanto. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história, porque acho que a minha história é a história de muitos de vocês, eu já contei em alguns contextos, mas eu acho que tem muito a ver com esse honrar essa ancestralidade negra, né? Eu tenho, por parte de mãe, a minha ancestralidade é africana, então o meu bisavô materno, ele só não foi vendido porque veio a lei do ventre livre, e ele não foi vendido por isso. Mas por parte do meu pai, a minha ancestralidade é indígena. Ou seja, todos esses, de um lado ou de outro, eu tenho uma história que é uma história que foi de exclusão, é uma história que foi de muita dificuldade, é uma história que foi de muitos mortos, de muitas descompensações, de muito abuso, muito, muito, muito. E quando eu olho para essa história e eu consigo simplesmente agradecer a essa história, eu só posso fazer isso quando eu reconecto com esse caminho de vida. Então, quando eu fiz a minha formação, eu descobri essa história. Os meus pais, eles tinham esse viés, tanto negro quanto indígena. E na minha constelação, no módulo de formação, nós pudemos olhar um pouco para esse caminho, para essa fonte, para essa força de vida. Então, para quem nunca viu a constelação familiar, foram colocadas primeiro eu, a mim mesma, os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, e foi assim que nós começamos a constelação. Mas quando os meus pais entraram e eu vi pais, avós, bisavós, eu simplesmente fui para o chão, comecei a chorar, e chorar, e chorar, e aquilo era muito para mim. Era muita dor, era muita tristeza, era muita exclusão, era muito abuso, era muito estupro, era muita violência, era muita tristeza, era muita dor. Mas também, quando eu comecei a olhar para tudo isso, eu lembro que a minha mansa disse: vá até lá, vá até onde o teu coração pede. Porque ela foi colocando pessoas e pessoas e pessoas, e eu não tinha a menor noção sequer de quem estava entrando. E quando eu levantei deste lugar e eu fui exatamente onde o meu coração mandava, ela perguntou: você sabe quem está ali? Eu falei: não. Ela disse: então, aqui representa a África. E aí eu fui para o chão de vez, porque ela falava: agradeça a eles e a todos os que ficaram, a todos que morreram no oceano e a todos que vieram para o Brasil. Porque a sua vida e a sua liberdade só é possível graças a toda a história que eles viveram. Graças a tudo que eles viveram, graças a tudo aquilo que moveu cada um deles e que possibilitou a sua vinda e a sua vida. E quando eu olhei para tudo isso, quando eu olhei para a vida, eu consegui agradecer a cada uma dessas pessoas pela possibilidade de fazer a minha história, pela possibilidade de construir uma história melhor do que eles tiveram. E se tudo que eles viveram foi o suficiente para que eu estivesse viva hoje, que eu pudesse ser livre, só por isso eu tenho muito, muito, muito para agradecer. Eu tenho muitos motivos para fazer da minha vida a melhor vida.
eu tenho muitos motivos para construir a minha história e fazer com que a minha história seja muito diferente da deles. E à medida que eu fui conectando com a força desses ancestrais, com a história de todos eles, com a dor de todos eles, e isso foi entrando em mim, isso foi me trazendo uma força, uma vitalidade, uma energia, isso foi me trazendo amor. À medida que eu tomei a força dessas ancestrais, dessas mulheres, de tudo que elas viveram, eu fui transformando a minha vida de uma forma em que o amor é possível, o amor pela vida, o amor por todos eles, o amor pela possibilidade de ser e fazer melhor. Elas não tiveram chance, eles não tiveram chance. Muitos deles deixaram os seus tronos, a sua riqueza, a sua glória. Deixaram filhos, deixaram tudo para trás e foram tirados de lá. Foram trazidos simplesmente para serem escravos. Foram trazidos e perderam a dignidade diante da própria vida. Perderam a dignidade, o desejo, perderam a possibilidade de construir uma família, de ter filhos que pudessem chamar de seus, de ter suas mulheres que não fossem estupradas pelo dono e senhor, que não fossem abusadas pelo capataz, que não fossem usadas por outros homens. Elas não tiveram escolha. Eu tenho. Eu posso construir a minha história diferente e eu posso ser e ter muito mais do que eles tiveram. Seria melhor se a minha vida, nesse momento, fosse construída continuando a olhar para eles e para a dor que eles viveram? Não! A minha vida não teria valido a pena se eu continuasse olhando para tudo que eles perderam. Teria valido a pena? Tenho 56 anos, gente. Com certeza não. E quer dizer que eu nego toda a minha história? Não. Eu tenho essas histórias. Eu tenho essa força. Eu tenho esses abusos. Eu tenho esses estupros. Eu tenho essa violência. Eu tenho esse monte de pessoas que não puderam ter escolhas. Mas eu tenho também a possibilidade de escolher fazer da minha vida o melhor exatamente porque eles não puderam, mas eu posso. Eu posso honrar aos meus ancestrais escolhendo uma história diferente da deles, escolhendo a vida melhor, escolhendo poder entrar num restaurante e comer num bom restaurante, escolhendo poder trabalhar e desenvolver pessoas. Eu posso honrar aos meus ancestrais, fazendo com que a minha vida seja respeitada, com que o meu corpo seja respeitado, com que o meu não seja respeitado. Sabe por quê? Porque elas não puderam, mas eu posso. Eu posso dizer que no meu corpo toca quem eu quero. Eu posso dizer que na minha vida acrescenta quem eu quero. Eu posso escolher a quem eu me alio. Eu posso escolher a quem eu chamo de amigo, a quem eu chamo de irmão, a quem eu faço pactos de lealdade. Eu posso escolher o motivo pelo qual eu escolho me manter viva neste momento, aqui e agora. Eu posso escolher fazer a diferença na minha vida, na minha história. E eu posso começar honrando a minha ancestralidade negra. Pensando um pouco, aqui no Brasil, nós vivemos um momento de bênção. Eunice, não é possível, porque existe um movimento todo de recuperação, de tomada de energia, de força. Por que você está dizendo que é um momento de bênção? Exatamente, porque a partir de mim, eu posso escolher fazer a diferença. E até ontem, eu atendia pessoas que chegavam aqui com muitos sinais de que eu não mereço, de que isso não é para mim e de que eu não nasci para ter isso. Atendia um pouco tempo atrás uma pessoa que ele dizia que ele simplesmente... conheci uma pessoa
E ele dizia: Eunice, passei a minha vida até os 14 anos, mais ou menos, passando por situações de profundo preconceito e eu não levava aquilo a sério, porque eu dizia: isso é das pessoas, isso não é meu, eu não preciso ser desse jeito, essa história não precisa. Ouvindo piadas de que negro é isso, de que negro é aquilo, eu recebi essa semana um e-mail dizendo da política, de toda essa nojeira que está aí, de toda essa imundície que está aí, que está acontecendo e que não dá para fingir que não está acontecendo, e simplesmente dizendo o país está totalmente negro. Por que não fala que o país está totalmente amarelo, vermelho, verde, roxo? Por que tem que estar negro? Porque isso está tão junto, está tão conectado que ser negro é algo ruim, que as pessoas colocam isso em manchete de jornal, em manchete de Google, em qualquer mídia social, e se espalha como se fosse algo normal. Mas para mim, nesse momento, deixa de ser normal e passa a ser normal olharmos uns aos outros, deixando o estigma de que ser negro é ruim, de que ser negro é sinal de fazer merda, e honrando a cada um dos que vieram com toda a sua grandeza, com toda a sua possibilidade de ser e ter e fazer o melhor com essa vida. Isso é o que me move hoje. É olhar não para as polaridades, porque os brancos hoje merecem ser punidos porque eles fizeram, não, porque eu me igualo a cada um dos que fizeram isso, mesmo porque os brancos que estão aqui hoje são descendentes deles, mas não são eles. Nós vivemos no século XXI, que pena que ainda tem retrógrados, mas nós estamos no momento de evolução do planeta, num momento de evolução em que realmente você não sabe definir, aqui no Brasil principalmente, em que nós somos mais de 50% das pessoas negras. Só que os outros 50% que ainda não assumem a negritude não conseguem dizer também que é branco quando sai do Brasil. Porque quando sai do Brasil, a pele amarelada, a pele mais escura também não é branco. Ou seja, o traço da mistura brasileiro, negro, índio com o europeu que veio de fora, lá fora não é reconhecido. Ou seja, o Brasil é um país negro. Quer você goste, quer você não goste, quer você queira assumir isso e tomar como força ou não. Quer você realmente queira fazer o melhor com a sua vida, alinhando e além da cor, alinhando as pessoas e tomando a força como possibilidade de construir uma história de vida melhor do que todos os que já viveram antes. E como é que eu faço isso? Dizendo sim para a história da minha raça, dizendo sim para a história do povo brasileiro. Dá para mudar a história do meu avô, que não foi vendido por conta da lei do ventre livre? Eu já contei para vocês um pouco da minha constelação familiar. E aí, quando eu olhei para o meu tataravô e eu olhava para minha tataravó, que foi escrava e que não foi vendida, exatamente porque ela era muito bonita e ela era a da casa, mas o que é ser a mulher da casa? O que é ser a negra da casa? É realmente ser a que serve a este homem. Ela não tinha escolha. E hoje não ter escolha é estupro, é abuso, isso tem nome e sobrenome. Uau, esse é o nome e sobrenome. Mas quantas vezes, quantas de nós mulheres honramos os nossos ancestrais permitindo isso? Abuso, estupro, quantas vezes? E abuso não quer dizer só violência sexual. Quantas vezes nós nos permitimos dizer sim para algo para fora, quando aqui dentro a minha alma diz não, eu não quero isso, mas para fora eu digo sim e digo não. Isso é um abuso? Isso é uma violência? Isso é um estupro à minha alma, ao meu corpo, à minha identidade, a quem eu sou. Muitas vezes, enquanto mulher, nós dizemos exatamente sim, tá tudo bem, eu faço isso, quando aqui dentro está uma vibração de raiva. É uma violência? É uma violência. Vem de fora, não vem de mim. E muitas vezes vem de mim exatamente porque eu continuo honrando o pior aspecto
dos meus ancestrais? Por que eu não olho e honro o melhor que fez? Por que eu não tomo deles a força? Porque se eles não tivessem força, eu não estaria viva. Se eles não tivessem lutado para manter a vida, se eles não tivessem honrado a vida, se eles não tivessem continuado conectando com a religiosidade, se eles não tivessem continuado conectados com a força, com o amor, com a luta, isso é algo que é positivo? É muito, muito positivo. Por que eu não honro os meus ancestrais, olhando e tomando para mim essa força de vida, que fez com que a minha vida chegasse aqui hoje e que eu passasse a vida adiante? Por que eu olho para eles e eu continuo olhando e negando toda essa força? Por que eu continuo negando, desonrando os melhores aspectos e eu continuo fazendo, negando o melhor de mim? Por que não fazer o melhor? Ah, porque eles não deixaram. Que merda! Nós estamos no século XXI. Eu posso fazer melhor com a minha vida. Eu não posso voltar ao passado. Eu não posso olhar para trás e dizer: a vida de vocês não valeu a pena. Claro que valeu a pena. Eu estou aqui. Eu sou livre. Eu posso fazer diferente. Eu posso trazer pessoas e fazer com que essas pessoas tenham consciência da força e garra que elas têm, da força e vida, da generosidade, da bondade, do amor que tem em cada uma delas. Eu posso trazer para elas a força divina que constrói a vida e que através de caminhos que eu não sei e que eu nunca vou saber e que eu nunca vou entender por que os africanos vieram de lá, por que eles foram vendidos, por que eles morreram pelo caminho, por que a história deles foi exatamente o que tinha que ser aqui no Brasil, por que tanta escravidão, por que tantos abusos, por que toda a história, por que isso aconteceu aqui? Eu nunca vou explicar, porque eu não sei, porque eu não tenho o poder de descobrir o que aconteceu lá atrás, que pactos foram construídos, mas negar a espiritualidade, negar a força da vida, que fez com que tudo isso acontecesse, para que eu estivesse aqui no Brasil, que é um país hoje livre. É um país em que eu não corro o risco de ter tsunami, eu não corro o risco de ter guerras, eu não corro o risco de ter conflitos, eu não corro o risco de jogarem uma bomba aqui, diferente de qualquer parte do mundo. Eu vivo num lugar em que eu tenho que lutar com os presidentes, com as pessoas, com os políticos, com o governo, para manter a minha dignidade e os meus direitos. Mas essa é uma guerra que é do povo brasileiro. Não vem de fora. É algo que está aqui enquanto estrutura e que preciso, primeiramente, honrar e garantir que toda a minha vida faça sentido, que vale a pena. A minha vida vale a pena. E isso eu só posso realmente tomar a partir do momento em que eu digo sim à minha história, em que eu digo sim à minha vida, em que eu tomo toda a história dos meus ancestrais com a força e a dignidade, escolhendo fazer diferente na minha vida, por amor a cada um deles, por amor a cada açoite, por amor a cada abuso, por amor a cada violência, por amor a cada confusão. Porque hoje, olhar para um negro, não saber se ele é jardineiro, não saber se ele é o funcionário da casa ou se ele é o dono da casa, confundir um negro com um ladrão, mas um branco que faz a mesma coisa, é só um corredor, confundir essas coisas e fingir que não está acontecendo, isso hoje não é mais possível. Para você que está me ouvindo, tem um vídeo que chama Vídeo Racismo Institucional no Paraná. Olha lá, 2 minutinhos, você vai entender exatamente isso que eu estou falando. E que foi um vídeo feito lá no Paraná, mas que é um vídeo Brasil, porque o que a gente mostra aquele vídeo é um vídeo que deveria ser mostrado em todos os lugares, em todos os contextos, em todas as dimensões, para que nós brasileiros tivéssemos vergonha do que nós ainda fazemos quando negamos, ou seja, continuamos negando a nossa força. E aqui dentro do Brasil, enquanto nós não honramos a nossa história, enquanto negro,
enquanto negra, nós não olharmos para a história dos nossos ancestrais e honrarmos isso, e honrarmos a força, enquanto nós não fizermos isso e tomarmos, dizendo um profundo sim ao que aconteceu, escolhendo fazer diferente, enquanto nós olharmos para todas as pessoas, o Brasil é um país de miscigenação, aqui não existe branco puro, nós não estamos na Europa. O que existe aqui no Brasil ainda é um povo negro, porque você pode ter a pele branca, mas você tem um avô, você tem um bisavô, você tem uma avó, você tem alguém na sua história que é negro. Você pode ter traços europeus, mas se você for olhar na sua história tem alguém que é negro e que precisa ser reconhecido, trazido à força, para que se você quiser realmente se tornar um brasileiro no contexto inteiro da palavra, para que você consiga tomar a força de todo esse povo, de toda essa cultura, sem ficar negando mais, não existe, existe. Enquanto a gente continua dizendo não, isso não existe, a gente continua mantendo o racismo e perdendo a força, porque lá fora do Brasil, nós não somos respeitados. Por que nós não somos respeitados? Exatamente porque nós negamos, colocamos na sombra aspectos desonrados do povo brasileiro. Existe racismo? Ainda existe. Existe preconceito? Ainda existe. Existe muita luta? Ainda existe. Existe guerra aqui dentro? Ainda existe. Mas ela deixa de existir quando cada um de nós olha para os seus aspectos desonrados e traz a força para fazer diferente, para construir uma nova história, para construir uma nova identidade, para dizer simplesmente sim à possibilidade da construção de uma vida diferente do que foi até agora. Dizer, eu estou lutando pela vida, eu estou brigando pelo povo, eu estou brigando pelo meu lugar, isso é uma briga interna. Eu não estou levantando bandeira de que homens brancos e homens negros têm que ser separados, muito pelo contrário. Nós estamos no Brasil, e aqui no Brasil, quer nós tenhamos consciência disso ou não, nós somos maior parte composto por negros, com todos os seus matizes. Passou das 6 é noite. E aqui no Brasil, nós temos poucas pessoas que são antes das 6, de fato. Ou seja, europeu, sangue puro, que isso já não existe mais entre os brasileiros, graças a Deus. O que nós precisamos é tomar a força, tomar a vida, construir a dignidade de poder dizer sim para a minha vida. Eu frequento o mesmo lugar em que um homem branco, em que um homem amarelo, em que um homem vermelho. Eu posso estar no mesmo lugar que alguém que nasceu no mesmo chão, que pisa o mesmo lugar que eu piso, que come a mesma comida que eu como, e eu também posso ter os mesmos direitos que o branco, que o amarelo, que o vermelho. Eu posso ocupar os mesmos cargos. Não existe diferença entre eu e o outro. Eu não preciso mais ficar à margem, na periferia. Eu não preciso mais. E o dia de honrar os meus ancestrais é exatamente o dia em que eu posso sair do periférico, da margem, e eu posso fazer o melhor aqui no centro, sendo vista, me tornando referência de algo que é uma construção boa. Quando a gente olha para presídios, a gente percebe o quê? A maioria da população é negra. Quando a gente olha para os orfanatos, a maioria das crianças colocadas para doação é negra. Quando nós olhamos para as mulheres que vão lá para a delegacia, toda estourada, a maioria é negra. Quando nós olhamos para as pessoas que estão à margem, lá nas periferias, passando fome, vivendo essas situações de abuso, de violência, a maioria dessa população também é negra. Como é que a gente faz? O que mais a gente precisa fazer? O que mais precisa ser feito para que todas essas pessoas não se sintam marginalizados? Para que essas pessoas tenham um espaço aqui dentro
de amor, de verdade, e que elas possam se empoderar de um lugar, assim como todas as pessoas. Eu ainda acredito. Isso é utopia. Pode ser, mas eu acredito que nesse mundo nós temos espaço para todas as pessoas. Que nós temos espaço, mas aqui dentro, dentro de mim, enquanto mulher, enquanto negra, aí dentro de você, enquanto homem, enquanto negro, tem que caber esse espaço de que cabe você em qualquer lugar dentro dessa sociedade. Que apesar da história dos seus ancestrais, você pode construir uma história diferente da deles. Mas isso tem que estar aqui dentro, não vem de fora, não é o branco que diz para você que você pode ou que não pode, não é o amarelo, não é o índio, não é ninguém fora, é dentro. Essa é uma ferida de alma. Essa é a maior ferida na alma do nosso povo. E isso é uma ferida que, se depender de mim, pode ser cicatrizada, sim. Nós podemos honrar a nossa vida, sim. Nós podemos construir uma história diferente, sim. Não precisa ser guerreando. Não precisa ficar achando que o outro é meu inimigo. Muito pelo contrário. O meu inimigo está aqui dentro. Por quê? Porque, infelizmente, eu continuo olhando para o não, para o que eles não tiveram, e eu continuo honrando os piores aspectos desse povo, dessa cultura, dessa raça. Gente, eu vivo com constelação já fazem uns 12 anos. Eu já vi muita coisa. Eu já vi muitas pessoas chegarem aqui negros, mulatos, morenos, muitos nomes bonitos para negros, para preto, e chegar aqui e dizer: eu tenho um trabalho e nesse trabalho eu não sou reconhecido. Eu tenho um par que me persegue, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e quando a gente vai olhar, essa pessoa não olha para o trabalho, ela não olha para a posição que ela ocupa. Por quê? Porque a energia dela, o foco de energia e de vida dela está honrando a todos os que vieram antes, no pior aspecto, no não, no que eles não tiveram. E quando a gente olha pela constelação, ela pode olhar para todos sim, para tudo o que ele pode ter a partir de agora, e ele pode honrar cada um dos seus ancestrais, tendo e sendo melhor do que eles puderam ser. Essa é a única maneira que nós podemos olhar e fazer a nossa vida ser melhor do que foi até agora. Essa é a única maneira de fazer com que a vida valha a pena, de fazer com que eles olhem para nós de qualquer lugar onde eles estejam, para que os nossos ancestrais olhem e falem: uau, valeu a pena o meu sacrifício, porque todos os que vieram depois de mim são melhores do que eu pude ser. Essa é a única forma de honrar os nossos ancestrais. E é exatamente isso. Por que eu estou aqui hoje? Porque é exatamente isso que eu tenho feito pelos meus. É exatamente isso que eu tenho feito pelas pessoas que se aproximam de mim. É exatamente isso que eu tenho feito com cada uma das mulheres que fazem parte do meu grupo e que tem um traço negro, ou que são negros, ou que se dizem pretos. E que isso não tem nada a ver com a pele. É muito mais do que isso. Para mim, a negritude está na dignidade, está no caráter, está na possibilidade de construir e ser uma história melhor. Eu não sou negra quando eu faço merda. Eu não sou negra quando eu estou ali roubando e eu dou o direito e a permissão para o outro para dizer: olha lá, isso é coisa de preto, olha lá, tá fazendo negrice, ainda acho graça. Não, eu não preciso achar graça disso. Eu não posso olhar e permitir que esse nível de piadinha ainda me afete quando eu tenho um comportamento que leva as pessoas a continuar fazendo e continuar com as piadinhas, quando eu sustento isso. Eu posso ser reconhecida como a Eunice Porto. Eu sou negra, sim. Mas eu não sou a neguinha. Eu não sou aquela que discrimina o branco que está aqui do meu lado pela cor de pele dele.
E eu não vou cobrar dele, porque ele é branco e eu sou negra. Não, a minha história é de uma cultura negra, mas que tem muita força. Assim como ele tem a história dele, e que eu não sei, mas que tem a força dele. E eu não preciso fazer dele meu inimigo, eu não preciso ser melhor do que ele, mas eu quero o meu espaço. Eu quero honrar aos meus, sem ter que ficar provando que eu sou melhor do que ele, que eu tenho que estudar mais do que ele, que eu tenho que trabalhar mais do que ele. Eu não preciso entrar numa loja e mostrar que eu não sou ladrona. Eu não preciso entrar numa loja e ficar o tempo todo sendo fiscalizada à medida que eu entro, porque as pessoas acham que se eu entro eu sou mais uma. Olha lá, vem vindo. Ou seja, vem vindo o quê? Ah, vem vindo mais um ladrão. Ó, cuidado com as suas coisas, porque se tiver oportunidade, ele leva o que é teu. Gente, eu já vivi muito isso. Eu não estou falando. Eu não estou falando de algo que eu não vivi. Eu estou falando de algo que eu já ouvi, porque eu já vivi e eu já atendi muitas pessoas com essa ferida de ter que provar que não são ladrões. Muitas, muitas vezes. O ano passado nós fizemos um encontro de mulheres pretas, o primeiro encontro de mulheres pretas aqui no Espaço Casa Viva. E uma das pessoas caiu uma ficha de que ela tinha um trabalho e que nesse trabalho ela tinha que provar o tempo todo. Ela era uma ótima vendedora, ela vendia, 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 enfim. Enquanto estava nesse lugar de trabalhador braçal e de fazer, e fazer, e fazer, estava ótimo. Até um dia que sumiu sei lá o quê. E ela já estava nessa empresa há muitos anos. E ela foi acusada de ter sido a ladra nesse lugar. E ela ficou tão incomodada com aquilo, tão incomodada, que ela falou, eu não quero mais ficar aqui. E ela pediu as contas. Ó, gente, eu vou contar a história, mas assim, moral da história, eu não lembro exatamente, enfim, a história é mais ou menos assim. Enfim, ela saiu desse lugar, mas ela continuou perto, porque há uns meses antes dela ter sido chamada de ladra, entrou uma mulher que era branca, evangélica, cabelo comprido, uma pessoa de idoneidade inabalável. E ela foi para uma outra loja no shopping e as pessoas que estavam nessa primeira loja, algumas mantinham a amizade com ela, mesmo ela não estando no mesmo andar, enfim. Ou seja, pouco tempo depois, descobriram que essa mulher roubava a bolsa dos colegas. Que essa mulher era a que roubava a bolsa dos colegas. E aí a outra foi mandada embora e pediram desculpa para ela. Só que a desculpa não tampa a ferida. A desculpa não traz a dignidade. A desculpa mantém o padrão de que primeiro é ela. Ninguém pensou que pudesse ser a outra, que era branca, do cabelo comprido e evangélica. Mas sim, era aquela que tinha o cabelo duro. Primeiro é aquela. Não adianta a gente fingir que isso não acontece. Acontece sim. Mas como é que eu vou me posicionar diante dessas coisas hoje? São todas as pessoas? Não. Eu preciso abrir bandeira de guerra contra o mundo? Não. Nem é isso que eu quero com a minha vida. Mas o que eu quero, quando eu olho para os meus ancestrais, quando eu trago esse tema, o que eu quero fazer é trazer para todas as pessoas que querem construir uma história melhor do que a que foi até hoje, é dizer que pode, é possível sim. Eu, quando eu fiz a minha constelação, eu me identifiquei muitas vezes com a minha tataravó, que foi abusada muitas vezes. Que foi estuprada muitas vezes. Mas eu consegui também perceber que na minha história, na minha construção de vida, eu também me identifiquei muitas vezes com meu tataravô, que era o dono da fazenda. Então, muitas vezes na minha vida, eu me submeti a relacionamentos abusivos. Muitas vezes. E eu achava que era normal. Muitas. Em outras vezes, era eu a abusada, a abusadora. Porque as coisas tinham que ser do meu jeito.
E eu reconheci isso ali, naquela constelação familiar. E eu fiquei tendo a consciência de que ali encerrava um ciclo e que a minha vida poderia ter um outro sentido. Sabe qual foi o efeito da minha vida durante todos esses anos? Privação. Falar disso ainda mexe comigo. Porque eu consigo perceber o quanto eu honrei os meus ancestrais nos seus piores aspectos. O quanto eu passei tanta necessidade. O quanto eu passei por momentos na minha história de muito sacrifício para ter e fazer as coisas. O quanto eu passei por momentos em que eu queria muito uma coisa e eu não podia ter isso. O quanto eu queria me sentir realmente amada por um homem, mas normalmente esses homens que eu atraía também eram homens negros, que também não sabiam o que era amar, porque a sua história também não permitia muita relação, muita conexão, muita entrega, muito amor, muita doação, porque eles também não sabiam que as mulheres no dia seguinte poderiam estar na sua cama ou na cama de alguém, de algum outro homem. Eu consegui olhar para a minha história e me emociona porque eu consegui perceber que eu passei muito tempo sem ter dinheiro, dependendo de outras pessoas, tendo que trabalhar muito, quase um trabalho escravo, sabe? Uma coisa de muito. E o muito retorno era pouco. Mas escravo não tem dinheiro. Escravo não tem liberdade. Escravo trabalha de segunda a segunda e ainda é pouco. E eu fiz isso muitas vezes. Eu honrei os meus ancestrais nos seus piores aspectos, muitas vezes, assim como você. Mas quando eu fiz a minha constelação, há muitos anos atrás, a minha vida fez um giro 180 graus. A minha vida mudou da água para o vinho. Me deu a possibilidade de olhar para eles e saber que eles não queriam que eu fizesse igual, mas que eu pudesse fazer da minha vida totalmente diferente do que eles puderam construir. E é isso que eu tenho feito com a minha vida. Eu tenho feito o melhor e cada dia eu agradeço a história deles. E eu agradeço cada vez que eu vou ao banco e eu vejo que a minha conta não está negativa, que eu não devo nada para ninguém, que eu não preciso ir num barzinho para encher a barriga de pinga, para esquecer, para amortecer a minha dor, a minha tristeza, a minha raiva. Eu não preciso me dopar. Eu posso olhar para a minha história e eu posso honrar os que não fizeram, puderam fazer história diferente, sem ser uma alcoólatra, sem ter vícios. Eu não preciso, eu posso ter o melhor deles. Eu posso usar a força, a inteligência, a capacidade, a sagacidade de cada um dos meus ancestrais para construir uma história diferente. E assim eu honro a vida que me foi dada. E tudo isso, gente, a minha vida mudou da água para o vinho quando eu conheci a constelação familiar.
ela fez tanta diferença na minha vida que me traz a ousadia de trazer uma live com essa consciência de que você também pode fazer a diferença na sua. E se eu conseguir, você também consegue. Se eu conseguir honrar os meus, sem ficar num estado de que eu não consigo e de que eu tenho que fazer e construir uma história igual e que eu continuo olhando para trás e para o menos e para o não, se eu consigo olhar para tudo isso, se eu consigo construir um sim, uma bênção, um estado de glória, de amor por mim, por amor a eles, eu tenho certeza que você também pode ter uma vida mais próspera, mais plena, com mais entrega, com mais confiança, com mais amor, com mais verdade, com a dignidade de que as tuas ações tenham coerência com o que você fala e com o que você faz. Porque quando você fala uma coisa e você não faz o que você fala, você entra no lugar de honrar o pior. E nós temos muita força para honrar o melhor da nossa vida, fazer o melhor. E isso é uma escolha. E se você não conhece a constelação familiar, você está perdendo. Sabe por quê? Porque é muito simples essa conexão ancestral e essa cura. Porque é curativo. Esse movimento de conexão com os nossos ancestrais, ele cura a dor da alma. E ele possibilita que a nossa alma seja mais inteira, mais viva, mais presente e com muito mais dignidade. E a dignidade alinha os homens, independente da cor da pele, independente do que revestiu a minha história. Porque agora eu posso construir uma nova história, totalmente diferente do que os meus puderam ser e fazer. E se você não conhece a constelação familiar, eu vou deixar para você o convite. Vem conhecer no próximo dia 15, feriado, não tem desculpa, às 10 da manhã, nós teremos a constelação familiar aqui no Espaço Casa Viva. Se você quer fazer esse mergulho que eu fiz, que é de total ampliação da consciência e mudança da sua história e da sua vida, porque foi isso que fez na minha, nós temos no nosso link aí na descrição a próxima turma de constelação familiar, de formação, que antes de se formar é um movimento de transformação interna, que é o que eu vivi. Eu falo para você, ela está falando que ela leu. Não, eu estou falando para você o que eu vivi. As transformações e os impactos que tiveram na minha história, na minha vida, na vida dos meus filhos, e eu não tenho dúvida, na vida dos que vieram depois deles. Porque na vida dos que já vieram antes, eu só posso mudar quando eu tomo a minha vida e faço melhor com a minha vida. E eu convido você a fazer a diferença na sua história. Porque você é negro? Não, porque você é um ser humano. Mas se você é negro, tem muitas feridas que precisam ser cicatrizadas em você para que você possa fazer a diferença. Tem muitas curas. Mas para qualquer um, nesse momento, o meu convite é: não conhece a constelação? Vem conhecer. Você quer mudar a tua vida? Fazer da sua história uma história diferente? Aguardo você. Clica no link, faz a inscrição, esteja comigo 17, 18 e 19 de janeiro, porque nós vamos juntas por uma jornada, vamos juntos numa jornada de 12 meses, e eu garanto a você que se ao final dos 11º encontro você não tiver feito da sua vida uma vida totalmente diferente, eu devolvo o seu dinheiro. Porque isso é o movimento que eu tenho visto nas duas turmas. Nós terminamos agora o 11º módulo da segunda turma. E todos os feedbacks de todos os participantes foi exatamente de transição, de salto, de evolução, de mudança na vida, honrando os ancestrais, brancos, negros, índios, não importa. Nesse momento, mês da consciência negra, é a possibilidade de você fazer o melhor por amor aos todos os escravos do seu sistema.
Mas você, que nesse momento sente o chamado para fazer diferença na sua vida e a partir disso fazer a diferença na vida de outras pessoas, eu aguardo você. Faz a sua inscrição, compartilha esse vídeo para que outras pessoas também saibam que ser negro não é defeito, que fazer a diferença na própria vida é possível, porque eu fiz e faço na minha até hoje. Eu vou ensinar você a fazer a diferença na sua vida, na sua história e fazer o melhor. Clica, compartilha para que outras pessoas também possam ter um caminho melhor. Nós temos também a vivência do masculino e feminino. Também está o link aí para que você, se você quer fazer a diferença enquanto homem, enquanto mulher, aguardo você, 25, 26, 24, 25, 26 de janeiro. Mas antes, aguardo você na próxima turma de formação de constelação familiar sistêmica. É uma mudança no seu olhar, é uma mudança na sua história, é uma mudança na sua vida. E eu aguardo você. Até breve. Aguardo você. Não conhece a constelação? Dia 15 de novembro, às 10 horas, aqui no Espaço Casal. Até mais.